Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, aula de gramática, falaremos sobre adjuntos adnominais, conceitos, palavras e termos que exercem essa função e exercícios. Tá? Lembrando que vocês podem ter o material de apoio lá na página 66 do livro didático de língua portuguesa. Comecemos então a aula sobre adjunto adnominal. Você já imaginou como seria difícil distinguir, diferenciar o termo terra seca de terra fértil, doce de leite de doce de abóbora, sem os adjetivos ou locuções adjetivas que acompanham esses substantivos? Ora, para delimitarmos, para caracterizarmos um nome, utilizamos adjetivos, utilizamos locuções adjetivas para especificar aquele objeto. De forma que, se você falar somente a palavra doce, ela é muito genérica, ela pode se referir a vários tipos de doce. Agora, se você quer, através de uma informação, especificá-lo, você vai utilizar alguns termos que são utilizados e exercem a função de adjuntos adnominais. O que são adjuntos adnominais? A começar pela palavra, o S prefixo ad significa junto. Junto, junto, no caso de adjunto. Ad novamente, que significa junto. Ou seja, tudo isso para se referir, para dizer que são termos ligados ao nome, por isso adnominal. Esses termos, eles vão especificar, eles vão delimitar aquele nome. Então, percebam como ele é utilizado aqui nesse caso em terra fértil. Não é qualquer terra, eu especifiquei essa terra, eu dei uma característica a essa terra. Terra seca já possui outro tipo de característica e já delimitei, também especifiquei. Doce de leite e doce de abóbora são diferentes, eles participam do grupo geral do doce, mas se eu quiser especificá-lo, eu utilizei aqui, no caso aqui o exemplo, uma locução adjetiva. Os seres que nos cercam são reconhecidos por suas características. Pode ser o tamanho, peso, matéria, qualidades, defeitos, entre outros. De modo que, se eu pensar na palavra janela, de forma genérica, ela vai representar todo o grupo de janelas. Agora, se eu quero, numa comunicação, especificá-la, eu posso utilizar vários termos que se referem à janela para dar característica, para especificá-la. Vejamos, janela de madeira. Dentro do grupo maior, geral de janela, eu já diminuí o grupo. Agora somente o grupo de janela que tem, como a sua matéria, ser de madeira. Janela de madeira, especifiquei. Posso especificar mais ainda. Aqui vimos o exemplo de matéria, mas eu posso ver pela cor, pela sua aparência. Janela verde de madeira. Já especifiquei. Dentro do grupo de janela, eu quero que seja de madeira e eu quero que seja verde. E eu posso continuar especificando mais ainda. Eu posso falar que essa janela é verde, ou melhor, é uma janela velha, verde e de madeira. Percebam que é um grupo que vai diminuindo, um círculo que vai diminuindo. Então, eu comecei com um aspecto geral e foi especificando até chegar num limite aqui de objeto específico, que é uma janela. Essa janela é velha, ela é verde e ela é de madeira. Perceba que são características relacionadas ao substantivo janela. Percebam também a concordância, tá bom? A concordância aqui
vale muito na hora de você escrever, utilizando regras gramaticais de concordância nominal nesse caso. Quando nos referimos a eles, o adjunto adnominal é o termo sintático responsável pela caracterização e especificação dos nomes. Percebam, questões como tamanho, questões como frio, quente, cores, tudo isso vai especificar numa oração o nome, para que ele seja delimitado. Percebam que esse recurso é muito interessante na produção textual, para que você especifique e utilize principalmente adjetivos criativos, para que torne seu texto mais agradável ao leitor. Então tentem usar e fugir de certos adjetivos ou locuções adjetivos que são muito usuais. Seja criativo, né? Vocês podem utilizar até uma linguagem literária, uma metáfora, uma comparação, para melhor especificar aquele objeto. Adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina um substantivo. Algumas classes de palavras ou termos que exercem essa função. O artigo, ele pode determinar ou indeterminar o substantivo. Ainda com exemplo, janela, as janelas. Então perceba que a concordância, janelas, as janelas, esse artigo determinou o que para a palavra janelas? Gênero feminino e número plural. Então, ele aqui é um dos exemplos de adjuntos adnominais. Ele está aqui determinando a palavra janelas. Adjuntos adnominais podem ser também representados aqui pelo adjetivo. Vamos qualificar a palavra janela. E aumentando o nosso exemplo. As janelas brancas. Percebam aqui que nós temos agora dois adjuntos adnominais. Temos um artigo e um adjetivo. Ambos se referem à palavra janelas. Uma locução adjetiva também pode exercer o papel, a função de adjunto adnominal. Voltemos lá à construção da nossa frase. As janelas brancas, temos um artigo e um adjetivo, de madeira. De madeira é uma locução. Por quê? Porque há duas palavrinhas aqui exercendo o papel de um adjetivo. Então, a gramática chama isso de locução adjetiva porque exerce a função de um adjetivo, que é dar característica a um substantivo. Então, não é qualquer janela, é uma janela de madeira. Então, percebam que aqui a gente já tem três adjuntos adnominais se referindo à palavra janelas. E veja que há concordância. As brancas de madeira. Pronome adjetivo são aqueles pronomes que acompanham o substantivo. No caso aqui, foi representado pelo pronome minhas. Agora nós temos um artigo, um pronome adjetivo, um adjetivo e uma locução adjetiva. Todos esses termos se referem ao núcleo, a palavra janelas. Percebam sempre a relação de concordância entre esses termos e o substantivo. Temos também o numeral. O numeral também vai representar a função de adjunto adnominal. 4 janelas brancas de madeira. Então, essas classes gramaticais, elas representam os adjuntos adnominais nas orações.
Alguns exemplos de locuções adjetivas que exercem esse papel também de adjunto adnominal. Percebam que para cada locução há a sua forma de adjetivo. Perceba que a locução ela vem acompanhada de preposição, do sol, de boi, de pai, de guerra. E percebam que eles têm a sua versão como adjetivo. Então, quando eu utilizo a expressão luz do sol é uma locução adjetiva. Equivale a luz solar. Solar já é um adjetivo. Percebo que não aparece mais a preposição. Carne de boi é uma locução adjetiva. Sua forma equivale a carne bovina. Bovina aqui já é um adjetivo. Percebo que tanto o adjunto quanto o adjetivo exerce a mesma função no substantivo, que é a função de adjunto adnominal. Amor de pai, amor paterno, material de guerra, material bélico, ambiente de família, ambiente familiar, água da chuva, água fluvial. Aqui estão os exercícios para você fazer utilizando o arquivo do Google que eu disponibilizei na plataforma. Vocês vão responder essas questões. A verdade, essa questão 1, vocês vão responder lá no Google Documentos e pode ser utilizado também um caderno. Nesse caso, vocês vão tirar foto e incluir na postagem. Deixa eu explicar para vocês a partir da letra A. Temos palavras em destaques. Perceba que elas saem em negrito, sublinhado e itálico. Essas palavras em destaque são substantivos. É para vocês identificar os adjuntos adnominais que estão sublinhados. Vocês vão marcar, vocês vão retirar esses adjuntos adnominais. Por exemplo, a palavra seca. Qual é o adjunto adnominal? É o artigo A. O artigo A está acompanhando, está se referindo à palavra seca, determinando. Então, vocês vão seguir essa mesma lógica com todas as palavras que estão sublinhadas em destaque. Beleza? O outro exercício que vocês devem realizar é ler o texto da página 66 do livro didático e responda somente a questão 1. Você pode responder no Google Documentos ou no caderno, como já dei instruções. E neste caso, poste uma foto da atividade realizada. Essa foi a aula de hoje, a adjunta adnominal. Vocês podem ter um material de apoio no livro didático da página 66. Até a próxima.